Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Luan. Bem-vindo ao canal Física e Matemática com o professor Luan Justino Gonçalves. E hoje a gente vai estar dando continuidade aí nos nossos estudos sobre essa prova aí do processo seletivo simplificado do estado do Mato Grosso do Sul, né, que foi feito pela Banca FAPEC no ano de 2021 para o Banco de Reserva de Professores convocados para trabalhar na rede estadual de educação do Mato Grosso do Sul, tá? Então, vamos continuar. Na aula passada, no vídeo passado, quero dizer, né? No vídeo passado, a gente parou no exercício número 22. Hoje a gente vai estar fazendo o exercício número 23 e 24, porque o exercício 23 é um exercício bem curtinho, sem muito problemas. E para o vídeo não ficar pequeno, a gente poder ocupar um bom tempo aí, para valer a pena o vídeo, vamos fazer o vídeo do exercício 24 também. Beleza? Então vamos lá, o 23 e 24. Então, só antes da gente começar, peço aí que você deixe o joinha, curte o vídeo aí, beleza? É, deixe um comentário aí, que é muito importante para ajudar o canal aí, do que pode estar melhorando. Pausa o vídeo, né? Tenta fazer o exercício. Se você conseguir fazer o exercício, coloca aí que conseguiu. Se não conseguiu, coloca aí também que não conseguiu, beleza? Dá uma pausa, tenta fazer, compartilha aí os seus resultados e compartilhe com seus colegas aí que estão se preparando para Enem, vestibular, concurso, processo seletivo, seja a avaliação que for que você está se preparando, onde física e matemática é um requisito cobrado, beleza? Pois, é, apesar de ser um conteúdo muito específico, porém você fazendo exercício vai te melhorar no seu domínio de física e da matemática junto aqui também, tá? Então você vai estar se preparando sim, ok? Se inscreve no canal para ficar sempre por dentro dos novos vídeos aí dessa série e vem comigo. Vamos lá então fazer o exercício número 23. Em um leito de um rio existem duas regiões de seção transversal distintas. Na primeira, 250 metros quadrados e na segunda, 50 metros quadrados. A velocidade da vazão da água na região A é deu a velocidade ali, 2 metros por segundo. Então a velocidade na região B é tá. Então, pelo enunciado, ele não fala muito, mas a gente sabe que se trata de um exercício de hidrodinâmica, né? Ou fluidodinâmica, ou seja, quando você está trabalhando com um líquido ou gás, no caso aqui um líquido, por isso que é fluido, fluido é líquido ou gás, tá? É algo que flui, no caso aqui é um rio, então rio é água, então é um líquido que está em movimento. Então, a partir disso, a gente subentende que é um exercício de hidrodinâmica ou fluidodinâmica, tá? E que, por ser um exercício disso, todas as condições, ou seja, características e simplificações dos fluidos trabalhados na área de fluidostática está valendo. Quais são essas características? Por que é importante mencionar essas características? Por quê? Porque a fluidodinâmica ou ou hidrodinâmica, ela só vai funcionar a partir desses princípios, quando você começa a estudar. Claro, se você tiver dúvida aí, quiser se aprofundar mais, manda mensagem para mim aí no contato para a gente ter uma aula particular que eu te ensino tudo sobre a hidrodinâmica, né? Uma aula particular ali para mim te ensinar. Porém, é importante salientar isso, porque é a partir das propriedades que a gente leva em consideração que vai sair toda a parte matemática e que vai dar sentido à parte matemática. Então, quais são essas características? Primeiro, a gente não vai trabalhar com um fluido que tem turbulência, ou seja, o que é turbulência? Que possui redemoinhos, é muito complexo isso. Então, a gente vai tratar de um fluido laminar, ou seja, que não tem turbulência, não tem redemoinho nele, beleza? Bem perfeitinho. Escoamento estacionário. Isso é uma propriedade muito importante. O que é o escoamento estacionário? Significa que esse fluido ele leva o mesmo intervalo de tempo para percorrer trechos dessa vazão. Beleza? Então você vai ter um fluido se deslocando no rio. Significa dizer que toda a porção do fluido está passando, leva o mesmo intervalo de tempo para passar em qualquer ponto do leito do rio. Tá? É essa propriedade. Por que é interessante? Porque essa propriedade que dá sentido à equação da continuidade. Tá? Se a gente não tem esse princípio, a equação de continuidade
cai por terra e não fecha a equação, que é, inclusive, a equação que vai usar para resolver esse exercício, tá? Escoamento incompressível também é outra propriedade que ajuda na formação da equação da continuidade, né? O que é um líquido incompressível? A gente sabe que temperatura e pressão afeta líquidos e gases, tá? Se a gente aquece um líquido ou um gás, ele expande. Se a gente esfria, ele contrai. Então há uma variação. E isso, consequentemente, influencia o quê? Na densidade. Densidade é massa pelo volume. Ou seja, influencia a massa e o volume do fluido. Entretanto, como ele é um escoamento incompreensível, um fluido incompressível, a densidade é constante, ou seja, nem a massa nem o volume varia. E isso ajuda de novo na equação da continuidade. E por fim, o escoamento não viscoso, ou seja, ele não encontra resistência, tá? Ele não encontra resistência durante a movimentação, tá? Então você considera totalmente liso, passando ali o fluido sem ter nenhuma resistência da superfície que ele está passando e tal. Então, isso é importante, tá? É importante salientar isso. Por quê? Porque com isso eu posso escrever a equação da continuidade, né? Que a gente parte da vazão. Como que a gente calcula a vazão, né? É a variação de volume por um intervalo de tempo. É isso. Então, eu tenho um fluido passando em um determinado volume de um fluido passando em uma secção transversal, uma área. E ele leva um intervalo de tempo. Como a gente viu, o volume é fixo, né? O volume é fixo, né? Porque a gente considera um fluido incompressível. Então, densidade é constante, então massa, volume não varia, constante. E o tempo que ele leva, escoamento estacionário, o tempo que leva é o mesmo. Então, se isso aqui é constante, então o fluxo é constante. E isso é interessante, por quê? Porque chega na segunda maneira que eu posso escrever a equação, né? Porque eu calculo vazão assim. E pela vazão, por uma demonstração que eu não farei aqui, para quem tiver curiosidade, a gente pode fazer uma aula particular, não vou gastar tempo com isso, tá? Porque aqui é mais direto ao ponto. A gente faz isso aqui, que é igual a V, ou A, tanto faz, A vezes V, que é igual a uma constante. Então, a partir disso, dessa relação aqui, a gente chega nessa relação que é a equação da continuidade. Beleza? Isso aqui é a equação da continuidade. É que eu falo demais, galera. Eu amo física, sou apaixonado por física. Então, assim, eu falo demais por isso que eu poderia ter passado sem falar das propriedades, mas eu sinto vontade de falar. Infelizmente. Não sei se isso é bom, né? Eu gosto de falar. Então, essa é a equação da continuidade. E essa equação da continuidade tem uma consequência interessante que a gente tem no dia a dia, né? Que é quando você pressiona ali, né? Você está molhando lá a plantinha com uma mangueira, aí você quer aumenta a velocidade, você pressiona, ou seja, você diminui a área, né? Que é uma consequência aqui da própria fórmula, né? Se você diminui a área, para isso aqui manter constante, se você está diminuindo a área, a velocidade tem que o quê? Aumentar. Por isso que a velocidade da, 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 do jato d'água que está saindo ali, quando você pressiona, ela aumenta. E quando você volta para a área normal, ou seja, você diminuiu a área, a velocidade diminui, né? Ó, vamos voltar aqui. Então, se eu aumentar a área, a velocidade diminui, para manter constante aqui. Se eu diminuir a área, a velocidade aumenta. Por isso que quando eu falei errado, tá? Estou corrigindo aqui. Então, se eu diminuir a área, a velocidade, o que acontece? Se a área diminui, para compensar, a velocidade tem que aumentar. E o contrário é verdadeiro também. Quando você volta e a área aumenta, a velocidade, o que acontece? Diminui. Tá? Então, é uma consequência da equação da continuidade que vale ali, né? Uma aplicação interessante disso no nosso dia a dia. Mas voltando aqui. Então, considerando todos esses pontos, eu sei que a equação da continuidade diz que é constante. Ou seja, se a gente voltar no exercício aqui, cadê? O que é a equação da continuidade? Nada mais é que o cálculo de vazão, né? Que a vazão a gente tem aqui. Vou até colocar, não coloquei aqui, mas vou colocar aqui. Vazão. Vazão, tá? O símbolo, nosso fizinho aqui, tá? Então, a equação da continuidade está em uma relação que você pode calcular a vazão
Não somente por ΔV por ΔT, como também a área pela velocidade, né? Então, isso aqui dá uma consequência interessante. Como é constante, então, em qualquer ponto, a vazão é constante. Então, considerando todos esses pontos que eu falei, e que esse exercício é exatamente um exercício de hidrodinâmica ou fluidodinâmica, a gente vai usar o quê? A equação da continuidade. Quer dizer que no ponto A tem essa velocidade aqui. E ele quer saber a velocidade do ponto B. Como a vazão é constante, ou seja, o produto A, velocidade, não, desculpa, área pela velocidade é constante, então isso aqui, o produto de A pela velocidade A, vai ser igual de B. De B. Beleza? E a partir daí a gente consegue resolver o exercício. Então, a vazão em A, nesse ponto, nesse trecho que eles chamaram de A, vai ser o mesmo que em B. Por quê? Porque a vazão é constante em toda a trajetória do fluido. Então, velocidade de A vezes velocidade de A vezes, eu sempre coloco a área primeiro, né? A área de A igual a área de B, velocidade de B. Pronto. Agora é só jogar os dados aí. Por isso que eu disse que é rapidinho. Talvez fique o vídeo um pouco maior, porque, como eu disse, eu gosto de falar. Então, vamos lá. Então, qual que é a área de A? 250. Graças a Deus, ele já deu em metro quadrado. Não preciso trocar. E a velocidade em metro por segundo, né? Então, tá tudo. Graças a Deus, não preciso lembrar de nada né, de conversão, né? Um problema menos, uma conta menos para fazer. Então, já está tudo ali no Sistema Internacional bonitinho. Então, 250 vezes 2 igual a área de B, que ele deu que é 50, se eu não me engano. Deixa eu ver se é isso mesmo. Área de B, isso, 50, vezes a velocidade de B, que é exatamente o que ele quer saber. Então, isolando, VB vai ser igual a 250 vezes 2 dividido por 50. Corta o zero aqui, tá? Posso cortar zero com zero. Cortei zero com zero. 5. 25 dividido por 5 dá quanto? 5 vezes 5, 25, né? Então vai ficar 5 aqui. Vezes 2. Quanto que dá? 5 vezes 2? 10. 10 o quê? Metro por segundo. Então a resposta é a letra A. 10 metros, 10 metros por segundo. Essa é a velocidade. E faz sentido? Isso aí, a resposta? Vamos ver. Ó, a área de A para B, ó, a área de A para B diminuiu. Então, se minha área diminui, minha velocidade, o que acontece? Aumenta. Então, a velocidade era 2, aumentou para 10. Então, mantém aí a validade da equação, né, da continuidade. Então, esse exercício era exatamente isso. Como eu disse, bem rapidinho, bem simples, não sei quanto tempo deu aí, eu não tenho controle do tempo. Eu não vejo aqui quanto tempo que passa. Mas eu acredito que foi bem rápido, né? Só talvez ficou um pouco maior, porque, igual eu disse, eu gosto de falar e acabo detalhando um pouco mais, tá? Mas beleza. Então vamos para o exercício 24 agora. A capacidade térmica de três corpos A, B, C é igual a C. Suas temperaturas iniciais são ΔA, ΔB e ΔC. Ao serem colocados em um calorímetro ideal, vamos marcando aqui, né? Então, a capacidade térmica de três corpos ABC é igual a C. Suas temperaturas iniciais. Temperaturas iniciais daqui, ó. Teta A, teta B, teta C. Tá? Ao serem colocados em um calorímetro ideal, ou seja, um sistema ideal, sistema isolado. Tá? E desconsiderando possíveis percas de calor, não precisava falar isso aqui, né? A temperatura final do equilíbrio será. Então, vamos chegar nisso aí. Vamos fazer esse exercício agora. Então, deixa eu colocar novo aqui. Não. Ali vai ter o quê? Então, ele tem um calorímetro ideal, né? Então, tem três corpos, A, B, C, que tem a mesma capacidade térmica, porque ele fala a capacidade térmica de três corpos, A, B, C é igual a C.
Ou seja, todos têm a capacidade térmica igual, que é C. Então, beleza. E suas temperaturas iniciais são θA, θB e θC. Porém, tem temperaturas iniciais diferentes, por isso que ele colocou. O A tem θA, θB e θC, não é um θ só. Então tem temperaturas iniciais diferentes. Beleza. Então, considerando possível perca de calor, temperatura final de equilíbrio. Tá. O que é interessante aqui? A gente vai estar tratando de um exercício que tem a ver com troca de calor. Tá? Então, esses corpos vão trocar calor entre si. Por que eles vão trocar calor? E por que eu digo que a temperatura inicial é diferente? Porque, para mim ter troca de calor, que é a energia térmica em trânsito, calor nada mais é que isso, troca de calor, troca de energia térmica em trânsito também, tem que haver diferença de temperatura. Quando cessa a diferença de temperatura, eu chego no equilíbrio térmico e cessa a troca de calor. A troca de calor é igual a zero, né? Então, a partir dessa ideia, dessa visão, eu tenho o quê? A equação de troca de calor que assim, em suma, ela é bem intuitiva, né? Ela diz assim, que um somatório, eu tenho um somatório aqui, de calor, tá? E aqui eu tenho, partindo de um corpo 1, a N corpos envolvidos aí, que vai ser igual a zero. Esse zero, como eu disse para vocês, o início, ó, eles estão no calorímetro ideal, ou seja, eles estão num sistema isolado. A troca de calor entre esses corpos só vai acontecer entre eles. Não há por quê? Por ser um sistema, um calorímetro ideal, que nada mais é que um sistema ideal ou perfeito, pensa assim, por isso que diz ideal, né? Porque não existe, né? Porque um sistema ideal mais próximo seria uma garrafa térmica. Uma garrafa térmica, por exemplo, uma garrafa de café, né? Ela segura o calor mais tempo do que uma garrafa comum, sem ser térmica, né? Porém, com o tempo, o café vai esfriar, significando que há troca de calor do café com o meio, né? Ou com a vizinhança ali. Porém, eu posso considerar esse sistema como um sistema ideal, porque não há troca de calor e nem de matéria com o meio. Mas eu posso considerar, tá? Então, sistemas ideais são bem difíceis de encontrar, não existe praticamente. Por isso que é ideal, o sistema isolado ou ideal, porque é uma idealização. Sempre há troca de calor. Então, o que que acontece? Então, como ele falou que é um sistema ideal, só está havendo troca de calor entre os corpos ali, tá? Entre o corpo A com o B e B com o C. Eles estão trocando calor entre si devido à diferença de temperatura que inicialmente é diferente, porque tem que ser diferente para ver troca de calor, né? Tá. Que ele falou. Teta A, teta B, teta C. Beleza. Então a gente vai colocar aqui. Vamos colocar as informações aqui do corpo A, do corpo B, do corpo C. Tá? A temperatura inicial de A é teta A. Temperatura inicial de B, que chama de teta B. E a temperatura inicial de C é teta C. Beleza. Perfeito. E por que dessa equação? Porque eu vou ter o quê? Nada mais que troca de calor entre os corpos. A energia total se conserva, não há perca de energia. Então, qual que é a energia total no sistema? É a soma da energia de todos, né? A quantidade de calor, a conservação da quantidade de energia aí, que é uma troca de calor ali, há conservação de energia. Já que não está indo para o meio, então se eu somar todos, eu tenho a energia total ali. Mas por que desse zero? Porque a troca de calor vai chegar no momento que vai ser zero. Porque eu vou somar todos e vai chegar um momento que vai ser zero porque não há mais troca de calor. Eles vão chegar ao equilíbrio térmico. Ou seja, temperatura final de A vai ser igual à temperatura final de B, que vai ser igual à temperatura final de C, ou seja, todos vão ter a mesma temperatura. Eu não sei que valor que eu vou chamar de T. Por quê? Assim, acaba a troca de calor e o meu Q vai valer quanto? Zero. Por isso, do zero da equação aqui. Beleza? É isso. Resumindo, é isso. Então, agora é só manejar a equação. A partir da informação que ele nos deu, né? Ele falou de capacidade térmica. A capacidade térmica
ela é calculada como quantidade de calor sensível, mas que aqui a gente não vai usar, só estou colocando pela fórmula mesmo, pelo ΔT. Não tem maiúsculo porque T minúsculo é de tempo, então tem maiúsculo. Muitos usam θ, por isso que ele colocou θ aqui, mas eu particularmente prefiro T. Vou colocar de T maiúsculo, confunde o período? Tá, mas prefiro T do que o θ. Eu acho θ muito nada a ver, mais a ver com ângulo. Cada um com a sua linguagem, né? O importante tá certo. Então, o que é a capacidade térmica? Ela é como se fosse uma inércia térmica, de grosso modo, vamos dizer, que, vamos supor, é, quantidade de calor, calor é energia, né? Temperatura vamos supor, a unidade é Kelvin, né? Para a agitação das partículas, vamos colocar em Kelvin aí, que é no sistema internacional. Então seria Joule por Kelvin. Então vamos supor que eu tenho um corpo que é 5 Joule Kelvin, Joule por Kelvin, e um outro corpo de 10 Joule por Kelvin. Isso aí é o quê? É a capacidade térmica do corpo. Qual que tem maior capacidade térmica? É o de 10, né? Por quê? Para ele conseguir mudar, para ele conseguir atingir 10 joules, ele precisa de 1 grau Celsius, né? Então, falei errado, perdão. Para ele variar 1 grau Celsius, ele precisa de 10 joules, enquanto o outro precisa só de 5, ou seja, metade. E qual tem maior capacidade térmica? É o de 10 joules. Porque essa dificuldade de variar, essa inércia térmica, ou seja, dificuldade de variar a temperatura do corpo. Beleza? É isso. Então é isso, praticamente, capacidade térmica. Estou lembrando um pouquinho aqui. Mas se a gente tem uma forma que vai envolver troca de calor e ele falou de capacidade térmica, eu isolo o quê? Né? Então, Q vai ser igual a quê? A C vezes delta. Pronto, tá aí. Agora é só jogar na fórmula. Então, eu vou ter que A, corpo A, troca de calor com QB, que troca de calor entre eles aí com QC. Que no final vai ser zero, né? Vai ser zero porque vai cessar essa troca de calor. Que A vai ser o quê? A gente já viu aqui, ó, em função, né? Por isso que ele falou de capacidade térmica. Então, eu vou ter que girar com a fórmula da capacidade térmica. Isolando, que é igual a C delta T. Então, vai ser o quê? Que A, vai ser o quê? C delta T. O C é o mesmo para todos, né? O delta T que muda aqui. O que é delta T? Delta T nada mais é que a temperatura final menos a temperatura inicial. Qual que é a temperatura? Por isso que eu já coloquei aqui os dados, né? Qual que é a temperatura final de A? Como eles vão atingir no final o equilíbrio térmico, vou até escrever aqui, equilíbrio térmico, nada mais é que a lei zero da termodinâmica, né, moçada? Tem que saber disso aí. É a lei zero do equilíbrio térmico. Então, a temperatura final, como todos vão atingir a mesma temperatura no final, porque eles vão estar em equilíbrio térmico para cessar a troca de calor, então é T. TA, que é igual a TB, que é igual a TC, temperatura final de A é igual a temperatura final de B, que é igual a temperatura final de C, é igual a T. Chamei de T. Não sei que valor que é, mas é T. Vai ser a mesma temperatura. Então, T para todos. Então, final menos inicial. Inicial ele deu que temperatura inicial de A é o quê? Θ. Tá aí. Mais, de novo aqui, QB é o quê? C por temperatura final de B é T menos ΔB, final menos inicial, igual, opa, esqueci aqui, mais, né, faltou do C, C, a quantidade de calor de C aqui, esse é o quê? Capacidade térmica pela temperatura, final menos inicial. Então, final menos inicial, que é igual a zero. Beleza, o que eu posso fazer aqui? O que eu posso fazer é o seguinte, posso fazer distributivas, né? Distributiva aqui.
Então, vou fazer distributivo aqui. Então, vou ficar CT menos C θ A mais CT C θ B mais CT menos C θ C. Igual o quê? A zero. Beleza. Qual que é a pergunta dele aqui? A temperatura final de equilíbrio será, ele quer saber a temperatura final de equilíbrio, ou seja, o T. O T. Então, vamos isolar, né, esse termo. Então, se a gente for ver aqui, ó, CT, eu vou ter que isolar o T. Né? Eu tenho que isolar o T, a temperatura final de equilíbrio que ele quer saber. Então, a gente tem um CT aqui, ó, esse termo, esse termo e esse termo. Esses termos aqui são idênticos. Eles são idênticos, cara. Eles são idênticos. Beleza, mas eu quero isolar eles. Então, como que eu vou ficar? Eu vou ficar CT, eu quero isolar esse T, tá? Porque é o que ele quer saber, a temperatura final de equilíbrio, né? CT aqui, mais CT. Tá tudo somando. Beleza. E esses aqui, não quero saber deles. Tem que mandar para o outro lado. Quero isolar o T, deixar ele sozinho. Então, ó, passo esses termos aqui, menos C, θ A, menos C, θ B, menos C, θ C, para o outro lado. Né? Eu quero isolar o T. Então, vou ficar o quê? Tá menos, todos estão negativos. Então, vou passar para o outro lado o quê? Positivo. Então, vai ficar C, θ A, mais C, θ B, mais C, θ C. Beleza. Tá aí. Beleza? Então, como eles são idênticos, igual eu falei, que é o CT mais CT mais CT, vai dar quanto aqui? CT mais CT mais CT dá quanto? 1. Aqui tem 1, né? A gente não precisa aparecer um aqui, mas tem 1 aqui. Então vai ser 1 mais 1 mais 1. Dá 3, né? Então vai dar o quê? 3CT igual a C θ A mais C θ B mais C θ C. Beleza, tá quase terminando. O que que eu tenho que fazer aqui? Eu quero isolar, é o T, ele quer saber a temperatura de equilíbrio, o T, final. Então, eu vou passar esse termo aqui que está multiplicando, esse T, o quê? Dividindo. Que aí eu vou descobrir ele. Pronto, isolei ele. E o que que eu tenho que fazer mais? Está multiplicando aqui, então vai passar para o outro lado o quê? Dividindo. E outra coisa que eu tenho que fazer aqui, ó, se você ver aqui, ó, a gente tem item em comum aqui, que é esses Cs aqui. Eu isolo eles. Posso isolar eles, né? Que é isolar não, né? Falei errado. Pôr em evidência o C, aí vai ficar θ A mais θ B mais θ C, que vai passar o quê? Eu falei que estava multiplicando, passou o quê? Dividindo. Pronto. 3C. Corto. Corto. Portanto, né? Portanto, a temperatura final de equilíbrio é igual ao quê? θ A mais θ B mais θ C dividido por 3. Tá aí. Beleza? Fechou. Então, qual que é a resposta? Vamos ver lá? Vai ser θ A mais θ B mais θ C dividido por 3. Deixa eu ver aqui. Cadê a questão? Θ A, θ B, θ C dividido por 3. Então, a resposta é a letra D.
tá? Tem uma conclusão interessante aqui, porque a gente tem duas maneiras, né, de fazer esse exercício. A primeira maneira foi essa que a gente fez aqui, é legal, é ter uma demonstração que prova uma informação que é meio que óbvia, mas meio difícil, porque você estuda tanta coisa, né? Se lembrar de certos detalhes é difícil. Pela demonstração, você só prova o que é comprovado pelo estudo. O quê? Quando você estuda troca de calor, você vai ver situações lá que a capacidade térmica é maior, a capacidade térmica é menor, mas isso não vem ao caso, né? Se quiser um estudo mais detalhado, sempre falo, entre em contato comigo para a gente ter uma aula particular que a gente aprofunda essa parte teórica, que é o exercício em si. O foco é resolver o exercício. E a conclusão que eu quero dizer é que quando o, a capacidade térmica ela é igual, que nem é essa situação, conforme o enunciado do exercício, a capacidade térmica de três corpos A, B, C é igual a C. Ou seja, quando ele diz que é igual a C, quer dizer que tanto A, B, C tem capacidade térmica igual a C. É um valor numérico, mas não nos deu. Quando a gente tem a capacidade térmica igual, igual nessa situação aqui, eu não precisava fazer toda aquela conta. Tem uma informação lá na teoria que me fala isso. Que quando eu estou trabalhando com troca de calor entre os corpos que têm a mesma capacidade térmica, a temperatura final de equilíbrio, tá? A temperatura final de equilíbrio é a média aritmética da temperatura inicial dos corpos, tá? Então é isso que eu queria dizer. Então, se você soubesse já de início essa informação, se você lembrasse disso, eu estou numa situação que eu tenho corpos com capacidade térmicas iguais, tanto A, B, C. Então, a temperatura final de equilíbrio, temperatura final após a troca de calor aí, nessa situação, onde as capacidades térmicas é igual, é a média aritmética da temperatura inicial dos corpos. A temperatura inicial dos corpos. Por isso que é θA mais θB mais θC dividido por a média aritmética dos corpos, são três corpos, e as temperaturas iniciais que ele nos falou lá, θA, θB, θC. Beleza? É essa a conclusão que eu queria ter falado, tá? Ou o vídeo vai aparecer um corte nessa etapa aí que eu falei, ou vai estar ao final essa observação minha aqui, tá? Mais coerente, mais coesa com o que eu queria dizer, tá? É isso, obrigado, fui.